Oi, meus queridos, meus amados, bom dia, a paz do Senhor a todos, glória a Deus por estarmos aqui mais uma vez juntos, semeando a palavra, divulgando, aprendendo juntos a palavra do nosso Pai. Isso é muito importante, isso faz uma diferença muito grande na minha vida e eu quero que faça na de vocês também, em nome de Jesus. E hoje, queridos, segunda-feira, nossa reflexão está no livro de Tito, capítulo 2, versículos de 11 a 14. Então, Tito 2, 11 a 14. E eles nos dizem o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Amém. Bom, meus queridos, que livro de Tito nos ensinando que a graça, foi nos dada, se manifestou realmente salvadora a todos os homens, uma grande verdade, só que ela é usada, muitas vezes, eu vejo, já vi isso várias vezes nas redes sociais, usada de uma maneira errada, Eles falam só essa primeira frase, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E param aí. Então, eu já vi até um videozinho numa página oficial de seguidores de Deus e divulgadores da palavra de Deus. Eles colocam uma pessoa que fala isso e daí diz: nossa, então agora eu entendi. Então a graça me salva, então eu posso fazer o que eu quiser. Daí ele fala isso, começa a dançar e repete: eu vou fazer o que eu quiser agora, porque eu já fui salvo mesmo. E não é isso, é super errado. As pessoas ensinam de uma maneira errada. No fundo, elas querem que você, acreditando nisso, que você perca a sua salvação. Então, que a gente fique atento, porque na realidade, tem que continuar lendo. E daí vai explicar, ela, a salvação, nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, ou seja, renunciar às coisas do mundo e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto a gente espera a volta do nosso grande Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Daí continua, Porque ele se entregou, Jesus se entregou para nos remir, para nos salvar de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Então, volta a dizer aqui, dedicado à prática de boas obras. Então, Jesus nos salvou na cruz, salvando para Ele mesmo todos nós, e esperando que a gente seja praticantes de boas obras. Ele quer um povo para Ele nos salvou para Ele. Então, Ele vem nos buscar. Todos que foram salvos, Ele vai vir buscar. Mas temos que manter essa salvação. Nesse meio tempo, temos que manter essa salvação, voltando aqui, renunciando às coisas do mundo e vivendo de uma maneira sensata, justa e piedosa. Tá bom, queridos? Então, eu já vi, como eu disse, pessoas dizendo que a graça foi nos dada, então que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas não é isso. Isso é um ensinamento totalmente errado, totalmente errado. Não é isso, A graça foi nos dada, foi sim, sem a gente merecer. Jesus salvou a todos, sem exceção, como ele diz no começo aqui.
A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, sem exceção. Jesus salvou a todos na cruz, sem exceção. Só que nós temos que manter, né, entre aspas, manter essa salvação. Como? Deixando as coisas do mundo, deixando as coisas mundanas e vivendo de uma maneira sensata, justa e piedosa. Então, temos que manter essa salvação, mudando a nossa maneira de viver, deixando as coisas do mundo e se apegando cada vez mais às coisas de Deus. Tá bom, queridos? Então, que a gente pense bastante, reflita bastante, que a gente não caia nessas ciladas, né, que muitas pessoas dizem, muitas pessoas divulgam, né, erradamente a palavra de Deus. A palavra de Deus não diz, né, que somos salvos e podemos fazer o que quiser, então, de agora em diante, porque Deus não volta atrás. Se Ele nos salvou, então podemos fazer o que a gente quiser. Não, não é isso. Aqui está bem explicado. Deixando as coisas do mundo, essa graça nos ensina que devemos deixar as coisas do mundo e nos apegar às coisas de Deus, vivendo de uma maneira justa, né? Vivendo de uma injusto na Bíblia quer dizer viver de uma maneira, da maneira que Deus nos ensina, da maneira que Deus espera que a gente viva, né? De uma maneira justa, seguindo os seus preceitos, seguindo os seus mandamentos, mantendo a salvação, enquanto a gente espera a volta de Jesus Cristo para nos buscar, para buscar a sua igreja, buscar aqueles que foram salvos e mantiveram essa salvação fazendo obras de Deus, né? Praticando boas obras. Então é isso, tá bom, queridos? Então que a gente pense bastante. Hoje, segunda-feira, feriado ainda, então que a gente pense, que a gente reflita sobre isso, sobre essa salvação, sobre essa graça que nos salva. Mas a nossa parte é manter essa salvação. Como, José? Eu mantenho levando uma vida justa, levando uma vida que agrade a Deus, levando uma vida baseada nos preceitos e nos mandamentos de Deus, levando uma vida que Jesus espera que você leve, para que quando Ele volte você seja merecedor, né? Você seja merecedor do resgate que Ele fará, né? Quando Ele vier buscar a sua igreja, né? Que nós possamos fazer parte dessas pessoas que serão salvas. Bom, queridos, então é isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Tenham uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. Que Deus nos abençoe, nos guie, nos ampare, nos dê muita paz, muita esperança, muita sabedoria, para que a gente possa cada vez mais levar uma vida que agrade ao nosso Pai, nos aproximando assim da salvação, buscando a salvação todos os dias, de uma maneira que agrade ao nosso Pai. Então, que a gente busque essa salvação sendo novas criaturas todos os dias, renunciando cada vez mais às coisas do mundo e buscando cada vez mais as coisas de Deus. Muito obrigado, queridos. Um grande abraço. Deus abençoe. Deus abençoe a todos, desculpa, e que tenhamos uma segunda-feira e uma semana repleta de bênçãos e de milagres, em nome de Jesus. Tchau, queridos. Deus abençoe e até amanhã, se Deus permitir. Tchau, tchau.